Essa é mais uma edição do Café Preta, num especial Calibre 180. Bom, vou dar aquele primeiro golinho, né, para poder começar os trabalhos. E todas as pessoas que estão aqui com a gente sempre são muito especiais, porque, afinal de contas, para além de um bate-papo, de uma conversa, é uma questão de compromisso, de conexão com a informação correta, para que a gente possa evoluir, principalmente como sociedade. Porque enquanto a gente estiver dentro dessa epidemia que é a violência contra a mulher, a gente não vai conseguir dar mais um passo. Eu ia me arriscar a apresentar o meu convidado de hoje, mas é tanta qualificação, é um homem tão especial e tão necessário dentro desse contexto. Eu vou deixar ele se apresentar, mas eu quero falar uma coisa que para mim é muito importante. Dentro desse meu trabalho de investigação em relação à violência doméstica, que começou no teatro em 2015, tem uma coisa que eu sempre pensei, e sempre foi um pensamento carro-chefe. Na minha visão, se a gente não falar com o homem, se a gente não pensar num processo de reeducação desse homem, para mim sempre foi uma impressão de estar enxugando o gelo. Corta para 2021, a gente no meio dessa pandemia, desse caos, que os números cresceram absurdamente, apesar do agressor ser o mesmo, aquele lar é o mesmo, mas a gente já falou um pouquinho sobre isso, como a gente, na pandemia, principalmente no início da pandemia, na quarentena, que as mulheres ficavam 24 horas com o seu agressor e isso fazia com que o ambiente não fosse distensionado, e então foi escancarada essa epidemia dentro da pandemia. Eu sempre pensei que esse profissional tinha que existir, e ele existe, e se chama Sérgio Barbosa. Sérgio, muito, muito, muito bem-vindo. Eu quero que você se apresente e fale para todo mundo que está ouvindo a gente no que consiste o seu trabalho. Gratidão é a minha de estar aqui, grato pelo convite, por essa oportunidade e de crescer juntos, né? Minha ideia primária sempre foi fazer pontes para que esse fenômeno da pandemia, da violência contra a mulher, que já existia bem antes dessa pandemia do Covid, pudesse ser erradicada. E eu comecei esse trabalho há muito tempo atrás, porque eu também senti na minha própria pele essa situação. Eu senti na minha própria vida a experiência de ter, infelizmente, uma educação machista, uma educação onde era diferenciada, menino, eu, homem, podia fazer determinadas coisas e minha irmã não podia fazer determinadas outras coisas. Então, isso sempre... Agora eu olho para trás e vejo, né, o quanto a violência existe antes da violência. O quanto que a estrutura patriarcal vai formando essa violência, e se a gente não despertar, a gente acaba escorregando. Eu estou falando homem, nós, homens. Porque esse lugar de ser homem na sociedade sempre foi um lugar de poder, de dominação e de controle. E a primeira vez que eu percebi isso quando eu, com um grupo de amigos, fazendo uma trilha, eu chutei uma pedra. Eu chutei uma pedra e aquilo me causou muita dor. Porque eu estava andando, né, e comecei a chorar. Mas a dor mais importante que eu senti foi o cara falou, não chora não, você é mulherzinha, deixa de ser fracote. E aí veio a segunda dor, porque eu, como jovem, não podia expressar aquela dor, porque se eu expressasse, eu era menos homem do que o outro homem. Então, peraí, eu falei assim, não, tá doendo, eu tenho que expressar de alguma forma. Eu não sou
lutador de UFC, MMA. Então, isso foi logo na minha adolescência, porque eu vi o quanto que nós, homens, somos construídos nessa sociedade para não sentir dor. Só isso já é uma violência. E, ao mesmo tempo, de não poder expressar essa violência, de também colocar as outras pessoas ao redor sobre esse domínio, né? Então, basta ser mulher, então eu tenho que ser superior. Então, eu comecei a perceber isso dentro de mim e percebi que existia um deserto. Ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre esse lugar de ser homem na sociedade. E aí eu fui estudar gênero, né? Então, eu tive que estudar gênero e, logo de cara, a primeira porta na cara. Porque, até então, gênero era só relacionado à mulher, só relacionado ao trabalho com a saúde da mulher, com os direitos da mulher. E aí eu falei, peraí, os homens precisam entender essa pauta. É preciso construir uma ponte para que os homens, para que eu também saiba, de fato, o que é o feminismo, né? Para não ter aquela coisa, aquela versão. Então, eu comecei a ler, estudar, e em 95, com a Lei 9.099, todas aqui devem saber, e todos, existia uma grande banalização da violência. A mulher sofria violência, ia denunciar na delegacia, o preço era uma cesta básica, ou um trabalho comunitário, ou uma multa. O homem que cometia violência tinha que fazer essas 3 coisas. Uma Sérgio, dessas só para a gente, porque nem todo mundo que está aqui com a gente, de fato, entende, principalmente a parte de justiça. E estava dentro da lei isso, né? Cometeu uma violência, queria que você falasse rapidamente a lei. Então, o que consistia? Não era uma lei específica da violência, mas como a violência contra a mulher era uma lei tipificada como uma situação leve, né? Não precisava de um incremento grande na área da lei, né? Não se tipificava mesmo a violência, se empurrava para essa lei de 9.099, assim, isso aí resolve. Briga de marido e mulher, não vou meter muita colher, não, deixa que eles se resolvam, daqui a pouco. Então, era essa a realidade, né? Antes da Lei Maria da Penha. A mulher, às vezes, levava até a cesta básica na creche, na associação, era uma coisa... E aí eu percebi que isso estava muito, 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 muito repetitivo. O índice de reincidência era muito alto. E aí eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar, entrar em alguns coletivos, pedir licença, fazer oficinas. E aí até que eu montei uma metodologia baseada nessa experiência e comecei a aplicar com os homens. Claro que deu muito errado. Claro que deu muito errado. Porque... Deu errado? Deu errado. Só deu muito errado. Porque eu parti da lógica das mulheres que estavam sofrendo violência. Eu parti da lógica das mulheres que eu pude conversar, ou das técnicas, que ainda falava de gênero, né, dentro dessa ótica feminista. Eu falei assim, não, é preciso eu criar outra coisa. E aí, então, eu comecei a viajar, ganhei bolsa, fui para os Estados Unidos, Canadá, Europa, conhecer outros grupos, outras experiências e trazer para o Brasil. E entender que era necessário discutir uma coisa: como que essa masculinidade é formada, ou estas masculinidades são formadas, que tem um dos vieses a questão da violência contra a mulher. Isso foi muito interessante, isso foi meu pontapé. Sérgio, a nossa conversa, ela é talvez a mais importante de todo o projeto, sabe? Todas as participações, elas são fundamentais e importantes, mas a sua toca num viés que é o masculino, certo? Então, eu queria poder entrar na mente de quem está aqui com a gente no seguinte sentido. Como se... Vamos falar da infância. Para tentar, de alguma forma, a gente dividir em tópicos.
né? Se é que é possível. Vamos falar da infância, né? Que atitudes o que acontece na educação de uma criança, de um homem? Porque também sei que direcionando para a mulher também tem os seus danos. Mas falando da criação de um menino, de uma criança, o que você poderia citar de coisas comuns do dia a dia de um lar que vai começando a criar esse monstro? É muito importante que saibamos que essa violência, ela começa justamente na infância, viu? Você tocou um ponto muito importante. Quando a gente educa meninos e meninas de formas diferenciadas, essas diferenças geram desigualdades. E quando você estimula um menino, principalmente com frases, chuta que nem menino, chuta que nem... deixa de ser mariquinha, a gente está reforçando uma coisa que não é genética, mas infelizmente é uma construção social, histórica, filosófica, educativa. Então, essa infância é muito importante para a gente entender que a violência ela também começa nessa idade. Porque o modelo de família que nós temos, o pai é o provedor, vai para o trabalho, traz o dinheiro para casa. A mãe fica em casa, cuida da família, hoje em dia já é falido. Total. Mas, infelizmente, no modelo mental, é esse. Mesmo, às vezes, o homem não trabalhando ou trabalhando com menor rendimento, ele ainda se acha no direito de educar os filhos do jeito que ele foi educado. Então, existe, muitas vezes, esse componente da violência nos homens adultos construídos lá na infância, porque é um modelo que ele via. A gente chama filhos da violência. E as meninas também passam por isso, porque muitas mulheres também vão, infelizmente, não pela sua responsabilidade ou por culpa, mas se envolver num relacionamento ainda refém daquele relacionamento que ela tinha na sua casa. Então, se o pai batia na mãe, infelizmente, isso por experiência, por textos, ela, às vezes, vai querer um relacionamento muito próximo disso daí. Eu não estou justificando, nem falando que isso é real. Na verdade, achar que isso é normal, que um relacionamento tem disso, né? Tem, inclusive, a violência psicológica, física, que é natural, porque ela cresceu vendo isso, né? Sim, sim. É isso mesmo. E isso que é mais difícil de arrancar de um relacionamento. A gente nem brindou esse cafezinho, ó. Ó, por que é difícil arrancar? Porque homens e mulheres, e principalmente nós, homens, achamos que isso é normal, que faz parte desde o tempo das cavernas. Lembra os desenhos que o homem puxava a mulher pelos cabelos? Aquele desenho é uma invenção. Não tem nenhum desenho rupestre. Aquilo ali significa uma justificativa para a continuidade do controle, da dominação, do poder. E essa violência que você falou, que é na infância, que é sutil, que é velada, que é, de certa forma, silenciosa, quando chega na adolescência, ela começa a se cristalizar. Nos primeiros namoros, nos primeiros relacionamentos, nos primeiros casamentos ou noivados. Então, às vezes, é importante, né, com esses homens que eu trabalho agora, adultos, a gente pensar, não um relacionamento que foi levado à delegacia, não é essa foto, o boletim de ocorrência, mas esse álbum, né? Então, vamos virar para trás. Antes desse relacionamento, o que aconteceu? Quantas namoradas que você já teve e que o relacionamento acabou de forma violenta? Teve um litígio. Quantos casamentos você já teve que teve que brigar pela guarda dos filhos? Então, tudo isso está registrado na vida desse homem e dessa mulher também. Então, mas é possível desconstruir essa violência masculina? É essa a nossa grande pergunta e a nossa grande realidade.
que essa violência masculina, ela é possível, sim, ser desconstruída justamente com projetos. E como esse, né? A gente está falando com homens que falam assim, eu não tenho um boletim de ocorrência, então eu não sou machista. Ó, busca a cerveja para mim. Eu não sou machista, tá? Olha, esse chão tá sujo, pelo amor de Deus. Ó, eu não sou machista. Mas toma conta aí da criança para não fazer barulho, que eu tô dando uma entrevista agora pro canal, pro Calibre 180. Silêncio aí, não faz barulho. Então, o machismo se expressa, né, de muitas formas. Eu mesmo, me perguntaram semana passada numa entrevista que eu dei, Sérgio, você é feminista? Eu falei, claro que não. Claro que não. Eu sou um machista em tratamento. Eu sou um machista que todo dia acorda e fala assim, Sérgio, cuidado. Sérgio, entra em contato com a sua própria essência, né? Veja isso, né? Olhe para isso, olhe para aquilo. E quando chega no final do dia, eu faço uma avaliação, ou eu tento ver em quais as situações eu não comprometi a mim e a outra pessoa. E esse trabalho, ele foi sendo criado, até que quando surgiu a Lei Maria da Penha, a gente já tinha um lastro de experiência. Eu falo a gente porque fiz parte de um grupo de pessoas. E era necessário deixar a Lei Maria da Penha não só com um caráter punitivo. Sim, ele cometeu um crime, ele xingou a mulher, ele causou um dano patrimonial, financeiro, moral. Ele tem que entender que isso é um crime. Mas a forma dele pagar esse crime pode ser uma forma educativa. Porque esse modelo educativo, diferentemente do punitivo, veja, o modelo punitivo, ele só educa quem errou. Quem sofreu a sanção. Só. Ele para aí. O modelo educativo, além de educar a pessoa que cometeu o erro, o crime, ele também educa os outros homens que não passaram. Porque o que eu faço com esses grupos reflexivos? Eu pego os depoimentos, eu trabalho com esses depoimentos, eu analiso as motivações, as causas, os efeitos, e transformo esse conteúdo num conteúdo preventivo. Para que os outros homens que não tiveram o azar ou a sorte da sua companheira identificar, pô, cara, você bateu na mesa, isso é violência, você me xingou de gorda, você me xingou de isso, você me xingou daquilo, isso é violência, eu vou te denunciar. Para esses homens que estão nessa situação limite, e vários homens têm me procurado, falando, Sérgio, eu estou me sentindo mal porque eu reconheço a violência que eu pratico, que pratiquei, mas como superar essa violência? Então, eu falo para os homens, não precisamos esperar a Lei Maria da Penha na nossa casa. O oficial de justiça entregar uma intimação. A gente pode deixar de ser violento, porque muitos homens falam assim, eu não sou violento, mas se a mulher com ele sai de saia curta, decote, fala, não, vai botar, você não vai para a festa comigo com essa roupa. Você falou muita besteira no jantar com os meus amigos, né? Você não para de falar? Essa comida dá uma porcaria. Esses homens acham que isso não é violência, mas é violência. E é a violência mais dolorosa, porque rebaixa a autoestima da mulher. Quebra, né, a sua identidade. Então, o que a gente faz é justamente isso. Transformar esses depoimentos de homens que já têm um boletim de ocorrência em um conjunto de ideias ou de estruturas de linguagem, comunicação para outros homens que não têm boletim de ocorrência. E só assim a gente para de enxugar gelo. Só assim a gente para de... a Lei Maria da Penha veio com força. Ainda bem que tem canais como esse, tem coisas surgindo, e que os homens não estão para ser punidos pela Lei Maria da Penha. Os homens estão para serem educados, nessa sociedade. É uma oportunidade minha de aprender o que é violência. Nossa, de aprender o que é violência contra a mulher.
Sérgio, eu estou identificando dois momentos. O momento da prevenção dentro do projeto, dentro desse conceito. O momento da prevenção e o trabalho em cima do fato que já aconteceu. Né? Como é que eles se dão? Eles se dão de forma integrada. Você diz, a gente vai no homem que cometeu o crime, seja em que escala for, né? Produz esse material para trabalhar na prevenção. Eu acredito que seja ainda muito difícil chegar até o homem, ter essa escuta do homem, enfim, por todas essas razões que a gente está falando, porque nascemos numa sociedade completamente patriarcal, enfim, com essas regras, e para dissolvê-las é um trabalho muito árduo. A gente vai conseguir, mas a gente não sabe quando. E enquanto isso, enquanto a gente está falando aqui, milhares de mulheres estão sendo agredidas, violentadas e, possivelmente, o feminicídio sendo concretizado. Dentro desse trabalho, como é que tem sido, assim? Uma coisa que eu penso que seja muito importante é a justiça brasileira, ela já tomou conhecimento da potência do seu trabalho e dá para fazer uma operação casada com promotoria de justiça, ou ainda um trabalho ainda muito menos reconhecido e apoiado do que deveria, considerando o tamanho do Brasil, né? Eu faço parte de uma grande rede de masculinidades, onde uma parte sobre as masculinidades discute justamente a questão da violência contra a mulher, tem outras questões, paternidade, racismo, homofobia, transexualismo, e eu como o bolo na parte da questão da violência contra a mulher. E é muito importante o que você fala, porque como transformar essas experiências em políticas públicas? Então, em 2014, a doutora Maria Gabriela Mansur, promotora de justiça do Estado de São Paulo, ela me convidou para dar uma estrutura a um projeto que ela idealizou. Ela me conheceu num evento, uma palestra, e junto com outras coisas que ela também achou, ela me chamou para desenhar o projeto Tempo de Despertar. Porque só uma ação da sociedade civil ou uma ação da academia não ia conseguir dar conta dessa realidade. Então, em 2014, nós começamos uma experiência em Taboão da Serra, que lá naquele tempo já a reincidência era de 67%. Um ano de projeto, com os homens que passaram pelas sessões, nós conseguimos jogar esse índice lá para 2%. Ou seja, o homem que passa pelo projeto, né, os homens, esse grupo, só 2% reincidiu. E quando não se passa, esse número vai para 67%. Meu Deus! Então, assim, a gente já escreveu, já demonstrou, e hoje em dia, né, existe o projeto em Taboão, existe o projeto na cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo contratou a equipe que eu treinei, né? Aí a gente tem hoje uma remuneração para isso, a equipe tem uma remuneração para justamente para diminuir essa reincidência. Então, foi feito um acordo com os vários fóruns da cidade de São Paulo, e nós, só nesse ano de 2021, nós estamos começando março, 114 homens estão sendo atendidos. Uau! Isso só nesse mês. Então, a meta até junho é atingir cerca de 600 homens. Então, serão 600 homens que não estarão praticando violência contra mulheres. Uau! Mas, além disso, pode? Desculpa. Eu sou carioca, né? E estou muito mais a par dos números do Rio de Janeiro. Inclusive, esse projeto está acontecendo através da Lei Aldir Blanc, do Rio de Janeiro. A gente tem alguma notícia de algum trabalho parecido na cidade do Rio de Janeiro, hoje? Temos sim. Temos o Instituto NONS, nosso colega Carlos Zuma, depois eu posso passar o contato, o Instituto tem em Niterói, temos
aliás, quando nós surgimos aqui em São Paulo, nós fazíamos parte de uma rede e que também a gente se distribuiu. Então, pessoal do Rio, eu conheço bastante no Rio, temos nossos colegas em Salvador, temos nossos colegas em Recife. É isso que eu ia te Então, perguntar. hoje, Assim, de está alguma muito forma, ampliando. de alguma forma, porque assim, o Brasil é enorme, cada estado Sim. é um país em particular e com as suas demandas. Mesmo, eu acredito que mesmo dentro da violência, né, cada estado tem as suas demandas específicas. Eu posso falar, eu posso afirmar que esse trabalho, de alguma forma, ele já começa a ser pulverizado a nível Brasil, e se não, eu gostaria que você falasse aqui para a gente o que falta na prática, né? Incentivo, patrocínio, uma escuta maior da esfera governamental. Queria que a gente pudesse, porque o Calibre, para mim, Sérgio, é um grito, porque a gente já chegou na situação limite, né? As mulheres já estão morrendo, sempre morreram. Então, dentro de mim mora uma inquietação no sentido das coisas serem muito urgentes, né? Então, eu queria entender se, sob o seu ângulo, esse trabalho já começa a ser pulverizado a nível Brasil. E se não, o que falta, você acha? Sim, olha, isso está sendo pulverizado de diversas formas. Reuniões constantes em Brasília para mapear, para consolidar um protocolo. Hoje em dia, né? Isso começou lá em 2000, quando a campanha do Laço Branco, que eu trouxe para o Brasil também, junto com outros colegas, criou um movimento de homens pelo fim da violência contra a mulher. Era um movimento, como você falou no tópico, mais preventivo. Eu falei, gente, mas a gente precisa fazer também intervenção com os homens que já cometeram violência. Então, hoje em dia, isso está... acabei de dar um curso para a região de São Paulo, do interior de São Paulo, Botucatu, já dei um curso para a região de São Sebastião, vai começar no litoral sul de São Paulo, de Catiguá, enfim, as prefeituras, pela lei de março de 2020, hoje em dia, elas são obrigadas a terem um espaço para homens autores de violência. É uma lei assinada em abril de 2020. Então, junto com a medida protetiva, o juiz já fala, você tem que ir para um grupo reflexivo. Então, a prefeitura, o executivo, já tem que ter uma equipe. O que eu faço hoje? Capacitação, treinamento e supervisão de equipes no estado de São Paulo, Minas, Mato Grosso. Vou à Bahia, daqui a 2 semanas, se o Covid deixar. Sim. Né? Se não vai ser tudo de forma online. E nós, aqui em São Paulo, estamos fazendo online. Foi muito complicado. Como eu sou professor EAD há bastante tempo, então eu peguei algumas estratégias, metodologias, e a gente juntou isso, falou, como que a gente vai dar aula online para um homem agressor que está do outro lado da telinha? Mas a gente aprendeu. Já não deve estar muito aberto para a coisa, né? Pois é, é isso mesmo. Mas, para nossa surpresa, com a metodologia que a gente utilizou e utiliza, nós conseguimos quebrar essa distância. E muitos homens, a gente nota a emoção de estar falando sobre a violência que ele praticou, porque também revela a violência que ele sofreu da sociedade, e a gente quer desconstruir esse lugar do privilégio. Veja que interessante quando você fala assim, o Brasil já tem um mapeamento, já. Nosso querido Antônio Beiras, do Margens, lá da Federal do Rio, de Santa Catarina, fez isso para a gente. É porque eu fico mais na atividade, eu fico mais na metodologia, no planejamento das ações. E tem que ter alguém que pesquisa.
né? E não dá para bater escanteio e cabecear, não dá, não é possível. Né? Não é possível. Você é brasileiro, você é brasileiro. Sim, você mas... faz sim, fazer você faz, mas é porque sozinho cansa muito, né? Sozinho cansa, então tem que ter alguém na academia, alguém em outros lugares, e aí a gente vai conversando, porque é muita... É muito trabalho. Você falou, né? Trabalho. É muito trabalho. E a dificuldade qual é? Equipe preparada, recurso disponibilizado e vontade política dos fóruns, dos tribunais, que entender que a violência, né, só é erradicada, conforme você falou no início, com o trabalho com os homens. Você prende o cara, ele vai sair dali muito mais agressivo, muito mais violento. Você coloca a tornozeleira eletrônica, aquilo ali vai ficar 2 meses, 3 meses, e aquilo ali, ele vai trabalhando com a violência, vai trabalhando. Remoendo na cabeça dele, só planejando Exatamente. a vingança. Exatamente. Só, não é? Você afasta o cara, tal. Mas se você não faz nenhum trabalho de educação, e o que a gente utiliza é uma coisa muito simples, é um educador que fez toda a mudança na história da educação brasileira. Um cara chamado Paulo Freire. Uau! E o que a gente utiliza do Paulo Freire? O processo de responsabilização, de torná-lo protagonista da sua mudança. O empoderamento de Freiriane, é o quê? É colocar o indivíduo no cenário. Então você falou, por que os homens não conseguem ir? É porque a gente precisa trazer esses homens para o cenário, não acusando, mas falando, se os homens são parte do problema, eles também podem ser parte da solução.